Alô, amigos da Rede Noblar de televisão, bom dia, bom dia, bom dia! Beleza? Estamos aqui em mais um Sales Anatomy, aquele espaço maravilhoso que a gente abre a operação comercial no meio. A gente fala que é sobre tudo que é correlato com vendas. Eu tenho muito orgulho desse espaço aqui. E hoje, meu amigo, deixa eu te dizer um negócio, ó. Além do fato de eu ser o host com o nome mais esquisito do Brasil, beleza? Além disso, que é o motivo de você estar aqui, tem um motivo ainda mais forte do que esse, que é, hoje eu vou falar com o muso do RH, do Employer Branding no Brasil. Beleza? Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, o empresário toma todo o risco. O empresário se lasca todinho. É difícil fazer negócio no Brasil. E é o seguinte, recursos humanos no Brasil são um tema complicado. Além do que se chama de risco Brasil, que é a questão financeira, legal, aquela coisa toda, tá certo? A questão de colaboradores na área de vendas é um negócio difícil pra caramba. Apenas quem empreende, apenas quem contrata sente essa dor. E é por isso que eu chamei aqui um cara que eu gosto demais, eu sou fã dele, beleza? Ele morou na Austrália também, assim como eu. Então a gente tem uma afinidade absurda, fora o fato que ele é bonito, joga futebol bem. O homem é um espetáculo da humanidade, não é isso? O currículo do cara tem 10 léguas. Você já sabe de que eu tô falando, porque ele já apareceu na thumb, então assim, não é segredo nenhum, mas Caio Infante, vem pra cá, meu jovem. Bom dia, bom dia, bom dia. Cheguei. Chegou? E aí? Bom demais? Melhor agora. Como dizem os mineiros, bom demais? Bom demais. Bom demais. Rapaz, vamos falar desse Brasil esquizofrênico, né? Difícil, complicado. 6 em cada 10 microempresas fecham até os 5 anos, não é isso? As empresas têm uma dificuldade enorme de contratar, de reter, de achar gente, de convencer pessoas a trabalhar. Caio, já desistiu do Brasil ou não? Cara, boa pergunta. Primeiramente, um olá para todo mundo da Rede Amalcir de comunicação aqui. E, cara, vou te falar que é quase que um dilema diário, né, cara? Se a gente mantém, insiste porque a gente é brasileiro, não desiste nunca, ou se a gente, como diz, o caminho mais curto é ir para Guarulhos e tocar para a Austrália de novo, ou qualquer coisa que o valha, né? Assim, os caras criam dificuldade em cima de dificuldade, né? Em todos os aspectos. Dificuldade financeira, fiscal, putz, enfim, a gente vai falar bastante aqui, mas tá bem difícil. Vou te falar que, né, quando você fala que é meio esquizofrênico e tudo mais, cara, é complicado, é desafiador, né? Não tem dia fácil, principalmente para o pequeno empreendedor. Mas nunca faz essa média e grande empresa, cara, ninguém tá com o dia tranquilo. A gente tem um grande dilema no Brasil. Ele é do mundo, mas no Brasil acho que é um pouco pior por alguns outros pontos que a gente vai falar aqui. Que, abre aspas, ninguém quer trabalhar, fecha aspas. E ninguém quer trabalhar. Quem tá fora tá pouco a fim de vir, e quem tá dentro tá pouco a fim de trabalhar. Então, assim, o nível de desengajamento é gigante, né? Consequentemente, produtividade e tal. As pessoas têm uma falsa ideia de que estão produzindo pra caramba. É aquela frase, né? Tipo, você tem lá 10, 20% de fato produzem na empresa. Os outros 80, 90% acha que são esses 10 e 20%. É isso que a gente vive. Esse é o grande dilema do Brasil. Cara, isso vale para todas as áreas, em todos os tamanhos. E vendas, para a gente entrar até aqui um pouco no tema central, cara, agora ninguém mais quer vender. As pessoas querem lead qualificado, enfim, a galera ficou criando um monte de terminologia e não sei o que lá, e máquina de vendas, e cara, desculpa, isso aí é legal e bonito, é conceitual pra caramba, cheio de guru falando e vendendo, e esses caras estão ganhando dinheiro, mas a pessoa que faz o curso fala, não, o cara fez isso, deu certo, pô, é realmente incrível, a hora que você vai botar lá, é impossível. É duro. Assim, só para vocês entenderem quem é o Caio Infante, esse muso que vos fala aí. O negócio é o seguinte, ele tomava conta da Radiancy aqui no Brasil.
Radiance é uma consultoria internacional, tá até em Marte, lá na Lua, os caras tão foda, velho. Já tem do lado da bandeira de Elon Musk, já tem do lado da Radiance. Mas eles saíram do Brasil. Largaram. Não é isso? É isso. Então esse homem aqui que vos fala, ele já ajudou mais de 300 empresas, tá certo? A organizar a área de RH. Beleza? Ele hoje investe em HR Techs. Cara, não entende pouco desse problema que a gente vai falar aqui hoje, que é o problema de todo empreendedor. 100% dos empreendedores que não são MEIs tem esse problema. Problema de pessoas em vendas. Então eu imagino que vai ser um episódio extraordinário. Mas já deixa um disclaimer importante, coloca aí embaixo depois aqui, cara. Eu não sou santo milagreiro. Porque, bicho, toda semana alguém manda um WhatsApp, um inbox, os caras, pô, como é que eu faço para contratar? Puta, eu tô com a vaga aqui. Eu falo, cara... Então, aí a gente volta no abre aspas e fecha aspas, ninguém quer trabalhar, cara, tá? Assim, tá um negócio bem difícil em N aspectos. Vamos falar de novo, vamos discorrer aqui um pouco mais, só pra gente não ficar também só nas lamentações e tentar, obviamente, olhar o copo não tá meio cheio nem meio vazio, mas ele tem umas gotinhas lá no fundo, sobrou sabe aqueles golinhos no finalzinho? Ou aquele restinho de açúcar quando você do café, ou... alguma coisa tem ali, bicho. A gente precisa fazer disso melhor, né? Então, é mais ou menos esse é o cenário. É sobre isso. Que coisa maravilhosa. Eu tava numa... Você sabe que eu sou consultor comercial, né? Então, eu entro nas empresas estabelecidas e eu crio máquinas de vendas. É o que eu faço da vida. Eu crio método para ajudar a galera a vender. Eu tava numa ligação, eu sempre que eu entro, que eu vou apresentar um playbook, que é como você vai começar, chega no começo, no meio, no fim da venda, para você vender, né? Tem sempre as mesmas perguntas, que é assim... Pô, Malci, mas isso é muito engessado. Pô, Malci, mas será que a gente não vai encher muito o saco do cliente com isso aqui? Eu sempre digo o seguinte, a gente está num momento louco da história da humanidade, que é, os estudos dizem que, por um lado, o comprador não quer falar com ninguém. Você tem que deixar ele solto, leve, livre, solto e pulando. Por outro lado, o cara só compra se ele falar com o ser humano. E aí eu sempre concluo com o seguinte pensamento. Eu prefiro estar do lado dos que são um pouquinho chatos, mas que vendem, que comissionam, do que ficar do lado dos caras que são legais e que não vendem porra nenhuma. E que, de novo, não está muito interessado, né? Assim, lógico que tem todo o desafio macroeconômico, tá todo mundo apertado, endividado, aquela coisa toda que isso bota pressão, né? Em áreas comerciais de N tamanhos, etc. Mas esse é o ponto, né? Acho que você trouxe um bom... Acho que hoje, com tanta... Num país... Falar do mundo, mas enfim, estamos falando mais de Brasil, lógico. Um país, cara, aqui a gente vê golpe para cima e para baixo, a gente vê um monte de coisa. No final, mesmo assim, não garante nada, mas, cara, puta, por isso que acho que é a necessidade do ser humano, e nós somos, né, brasileiro, latino-americano, nós somos um pouco mais relacional, e que depois vale a pena buscar isso aí. Quando você pega índices de confiança, então, os países da Escandinávia lideram isso. Né, lideram em outros países da Europa, Estados Unidos e tal. Cara, o Brasil tá lá embaixo. A gente tem um nível de desconfiança. Então, cara, eu conheci o Malcir. Eu já parto assim, qual que é o nosso pré-conceito? Eu não confio no Malcir. Eu não gosto do Malcir. Esse cara vai fazer alguma coisa com ele, tá? Veio falar comigo que alguma coisa vai impedir. A gente já sai desse pressuposto, né? Lá fora, não. Putz, vou ajudar literalmente de graça. Putz, me pedir uma ajuda? Não, lógico, tal, não sei o quê. E tem o tal do jeitinho brasileiro, tem a velha e boa lei de Gerson, dos anos 70, né? Que você, de alguma forma, tirar vantagem, fazer o mínimo esforço, aquela coisa toda. Cara, isso é enraizado, bicho. A gente tá falando de anos 70. Tá falando de coisa de 50 anos. Que você fala assim, pô, não, mas é o que é. E a gente olha isso, aí se você amplificar também, volta para o mercado para o nosso cenário aí, macroeconômico, político, social, cara, no final do dia é isso, todo mundo querendo ganhar dinheiro sem querer trabalhar. Ou ganhar o dinheiro fácil, que é outra coisa. Né? É isso que as pessoas querem. Então, a gente tem, eu acho, um mega desafio, né? De novo, num cenário super dureza, e pessoas como você que atrapalham o mundo na parte de vendas, porque você cria metodologia e o cara acostuma com isso. Aí o cara muda de empresa, que não tem metodologia, que não tem lá máquina de venda, geraçãozinha de lead, aquecer, tal, o cara não consegue. O Hunter Raiz, cara, é raridade. Você concorda? Meu Deus, o cara tem que ter disciplina, método, tesão e ser animado ao mesmo tempo sozinho. Ele sozinho, raiz. A resiliência. Então,
esse é o ponto. E isso tá porque é muito mais fácil ser o farmer. A galera quer ser CS, Customer Success. Que é uma bonitinha que eu tô mandando também. Né? Por quê? Porque é mais fácil. Com sorte você faz um upsell, se alguém pedir, porque você não vai oferecer, aí você fica lá, você paga para tomar café com o cliente. Virtual ou presencial, enfim, seja lá o que for. E beleza. Então, assim, e aí quando você olha, né, os diferentes mercados aí, que eu falo, a turma não está conseguindo não digo nem encontrar a fórmula mágica, que é o que todo mundo quer também, de novo, são os atalhos, tem um pouco a ver com a lei de Jefferson, né, de você fazer o jeito mais fácil e tal. Cara, como é que você vende? E aí, pô, você falou, né, você me apresentou aqui, né, que eu realmente faço com muito RH, HR Tech, tal, estou num ecossistema grande de RH. Cara, toda semana alguém chega, pô, cara, eu preciso vender para RH. Me ajuda aí? Cara, não me ajuda aí. Entendeu? Não, mas eu vou te dar uma comissão, tá vendo? A comissão não sou comercial. Você quer conversar comigo de... Aí, pô, você quer ter uma conversa legal e real, a gente discute. Entendeu? E aí, mas eu não tenho garantia. Então, continue fazendo o que você está fazendo. Deixa eu só compartilhar um dado interessante. É um dilema dureza, né? Dilema dureza demais. Vou trazer um dado importante aqui desse mundo do RH. Segundo o IBGE, em 2024, 39% da população brasileira está na informalidade. Nossa Senhora. Então, assim, tirar esse cara da informalidade para ele vir vender para você é um desafio trabalhista, é um desafio de engajamento, é um desafio de tudo. Né? A pessoa pode, inclusive, ser uma pessoa desenrolada, né? Falar bem, ter os assim, pré-requisitos interessantes para a função de vendas, mas o cara tá na informalidade, tá difícil. Uma coisa aqui agora, vamos começar. Isso, quando a gente pensa no tal do custo Brasil, chame como quiser, né? Que é o custo invisível Brasil, fora o que a gente conhece, é exatamente isso, cara. Hoje, os maiores empregadores são os informais, tanto, né, pensando no Uber, o iFood, as plataformas e tal. Mas, cara, se você for ver gente que vive de vender coisinha no Mercado Livre, tem uma lojinha lá, não sei o quê, cara, é surreal e gigantesco, né? E dá para julgar alguém? Não dá. Porque aí você vai pegar o lado do empresário. O cara não consegue pagar 5 mil reais limpo pro cara. Se o cara pagar 5 mil reais limpo pro cara, tem que pagar 10, 8, dependendo da carga tributária, benefício, não sei o que lá. Cara, e aí você fica esmagado. E aí a formalidade cresce. Só que aí você vai lá no IBGE, os caras, não, o Brasil tá com pleno emprego, não sei o que lá. Aí gama de bobagem também de dados oficiais que eu tenho mil dúvidas com relação a elas. Mas enfim, desculpa, você ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar de uma questão muito importante para a gente começar o jogo aqui, é o seguinte: no Brasil existe a vilanização do empresário, né? Eu quero saber o seguinte, isso aí, só ataca a mão na cabeça, ó. Alô, amigos da Rede Noblar de Televisão, o cara bateu um infarto, ele tá aqui, a gente tá nervoso. Me conta uma coisa, vilanização do empresário no Brasil é uma sensação ou é isso mesmo? Cara, aquela frase, né? Percepção é realidade. Então, por uma série de motivos, pseudo-influencers, pseudo-jornalistas, enfim, um monte de coisa, cara, meme pronto. Inclusive rodando esses dias aí mais de uma vez em várias outras páginas e tal. Todo mundo critica o super rico, tem que taxar o super rico, não sei o que lá. O super rico, hoje no Brasil, quem ganha 10, 15 mil reais já é super rico, considerado pelas estatísticas e tal. E o que você quer aqui tá embaixo? Você quer ascender para ficar rico. Você concorda? Então, se aquela lavagem cerebral é tão grande, pô, o cara tá sendo explorado, tá vendo? Pô, o cara tá indo viajar, o cara trocou de carro, o cara não sei o que lá, o cara tá bem, eu tô aqui, eu tô trabalhando, não sei quantas horas, é escala, é não sei o que, cara. E aí você fica num... Eu sempre falo, meu, tu tá achando ruim? É o seguinte, abre uma empresa e contratar um funcionário, não precisa dois, contratar um funcionário. Você vai entender, na prática, não tem escola melhor do que a prática, como é complexo esse negócio. Contrato CLT, faz isso, tudo direitinho. Você vai ver. Né? Não só a parte trabalhista, mas depois toda a parte de desafio de você não ter dinheiro garantido no final do mês, de você ficar negociando prazo para lá e para cá, de você ficar criando processo, crescer e tudo mais. Super recomendo, obviamente, empreender, mas não é para todo mundo também. Né? Dependendo do tamanho, se é MEI, se é simples, se é, enfim, dependendo do tamanho da empresa. Super desafiador. De novo, cara, é o que você falou na finalização aí
do empresário, cara, isso é uma coisa muito forte no Brasil, muito forte no Brasil. E, cara, a gente tem 20 anos praticamente aí, a turma falando de, não, putz, olha aqui, tá, pega o leite, pega o gás, pega não sei o que lá. Então, você tem um incentivo para não trabalhar também. Só que, cara, quem tá pagando a conta? Se você for ver hoje, estamos aqui no final de junho de 2026, tem mais gente vivendo de assistencialismo do que produzindo, do que trabalhando. Olha o tamanho da treta que a gente está se metendo num caminho possivelmente sem volta. Tem alguns caminhos, alguns estudos aí e tal, mas, cara, tem quanta gente em idade produtiva, com boa saúde, com boa energia, pode estar mais ou menos capacitado, mais ou menos, né, qualidade técnica, etc., mas aí isso ajuda a formar a educação, que o governo não tem interesse nenhum em fazer isso com a turma, pelos motivos outros que a gente conhece. Mas, cara, daria para ser um país muito melhor. Você e eu, que somos lá dos anos dos anos 80, cara, era o país do futuro. 90 era o país do futuro, 2000 era o país do futuro, 2010, cara, passaram-se 4 décadas e o país do futuro não chegou. E ao contrário, vivemos no passado, ficamos presos no passado e a gente, cara, a gente regrediu. E a gente vê hoje o Paraguai, que sempre foi motivo de chacota, um país minúsculo, cara, o maior crescimento da América Latina hoje chama-se Paraguai, 6.000% quase. No Brasil, nas estatísticas, 1 ponto alguma coisa, que eu nem sei se é, porque de verdade eu só vejo a galera retraindo. Você falou, loja não, comércio fechando, enfim, né, empresas fechando, independente do segmento, empresas indo embora do Brasil. Eu não sou a Raiders, que você comentou, que recentemente deixou a operação aqui no Brasil, é uma delas. Reflexo disso tudo, no cara. Por isso que eu falo, será que o que a gente vê, será que o que a gente vê nas matérias, nas notícias é o que está acontecendo na verdade? Percepção é realidade. A minha percepção, meu dia a dia com pessoas, empresas, etc., é a galera funilando. Quantos M&As tem acontecido também? Esse é um outro dado que mostra muito sobre o momento. Quantas recuperações judiciais de empresas gigantescas a gente viu? Né? Enfim, tá fácil. Eu sempre digo que ser empresário é um pouco como ser mãe ou pai. As pessoas só entendem depois de fazer, né? Eu acho que, de uma forma geral, existe essa coisa assim, o colaborador, ele quer o que você tem, mas ele não está disposto a fazer o que você fez. Então, assim, se você parar para assistir a minha vida na Austrália, para os 10 anos que eu fiquei na Austrália, né? E assistir como se fosse um filme, meu irmão, é um filme de terror. Porque o que eu trabalhei na Austrália, eu trabalhava de sol a sol. Vários trabalhos. Aí você ganha por hora na sua maior parte na Austrália, né? Quando você está fazendo, tá imigrando, antes de você ter salário, você vai trabalhando por hora. E assim, meu irmão, eu trabalhava, sei lá, 24 horas por dia. Eu conquistei a minha cidadania, a minha residência, assim, na luta, porque você precisa ser muito retado para conseguir conquistar isso. Porque você não tem assistencialismo, porque você não tem apoio de nada nem de ninguém, nem de família, muitas vezes, principalmente quem vai para o outro lado, você falou, quem é imigrante. Cara, se você for ver aqui no Brasil, você pega os chineses, os árabes, os judeus, você pega, né, para falar alguns japoneses, cara, você pode ver que essa galera tem um senso de comunidade, de se ajudar, que obviamente é legal e diferente, que quando a gente vai para a Austrália, os brasileiros também se juntam, cara, o brasileiro quer festa, o brasileiro quer farra, o brasileiro quer não sei o que lá, os caras que vão lá ralar são poucos. E você pega de novo, você pega o histórico, eu tô te falando de coisa de, o japonês tem mais de 100 anos aqui no Brasil. Cara, olha, você conhece japonês pobre? Eu não. Pois é, você conhece judeu pobre? Eu não. Você conhece árabe pobre? Pode ter com mais ou menos dinheiro, mas ser pobre. Imigrante, de maneira geral, tô falando imigrante de raiz, não a gente que é quarta, quinta geração. Por quê? Porque o cara vem de uma outra, né, o avô, provavelmente já estamos na terceira geração na mente dessa galera, então é o avô que saiu de um país em guerra, ou sei lá, numa situação X, veio para cá, não tinha a mínima ideia do que era Brasil, não tinha a mínima ideia do que ia fazer, cara, montou uma loja, daqui virou uma rede, foi plantar não sei o que lá e virou não sei o que lá, e assim por diante. Então perceba que a cabeça é totalmente diferente. E aqui a gente, entendeu? A gente já cresce, não você e eu, provavelmente, mas enfim, temos histórias, como você falou, parecidas e valores até muito similares e tal, por isso estamos aqui, inclusive, mas é muito diferente. O brasileiro comum, que, pô, ele já nasce, pô, estou sendo explorado, estou indo lá, não sei o quê. Cara, muito difícil. Muito difícil. E aí você tem um incentivo, vou dizer, relativamente triste,
Cara, quanto mais filhos você tem, cara, mais dinheiro você ganha por um certo período da sua vida. Só para framing aqui, se liga nesse dado aqui, dados da Gallup de 2024, 68% dos trabalhadores do Brasil estão desengajados com o que estão fazendo. Eu faço, de vez em quando eu faço consultoria para empresas que estão nas bolsas de valores do mundo, né? Assim, rolou essa conversa recentemente em uma delas, que os gestores queriam tirar, as pessoas reclamavam do fixo, que era muito baixo. E aí a conversa foi, não, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais segurança numa pessoa no fixo e tirar um pouquinho do variável. Né? Não, aí não pode, aí o cara... Não, exatamente. Veja bem, né? Veja bem, não pode. Então, assim, é uma loucura você equalizar isso tudo. É uma guerra. Total. Então, assim, de novo, não vou entrar muito na parte política e econômica, até porque hoje a gente não pode falar nada, todo mundo já te julga, tem aquelas porcaria que também o mundo tá chato, né? Também tem isso pra caramba. É isso, né? Mas, cara, de fato, tem uma turma que privilegia o não trabalho, né? E isso impacta. E vamos falar, seria muito mais fácil você ficar em casa fazendo nada, no final do mês você tem o seu dinheirinho, você meio que sobrevive, vai tocando a vida e tudo certo. Porque também falta ambição, faltam outras coisas, né? Falta querer ter um outro tipo de exposição, que acho que o gringo também tem uma cabeça diferente, né? Até pelo nível de educação, até o nível de renda lá fora, né? Você pegar o salário mínimo nos Estados Unidos hoje é quase 6, 7 mil reais, proporcionalmente. Salário mínimo, né? Hoje os 6, 7 mil reais, você, cara, numa cidade de São Paulo aqui, sobrevive. Imagina quem ganha os 1.500, 2 mil reais ali na base da pirâmide. Então, enfim, bons desafios para a gente ter aqui. Com certeza. Aí eu vou Não, só vou falar uma última coisa, até para não ser tão chato com parte governamental e etc. Mas, cara, tem um impacto gigante que chama-se, cara, CLT. Você sabe de quando que é a CLT? Quer pesquisar aí? Quer que eu te fale? Fala aí. 1943. Cara, é um senhor ou uma senhora de 83 anos que está ditando a regra de um país, de uma economia, de um país do futuro que a gente brincou aqui, cara, em 2026. Qual a chance disso dar certo? O que prática de 1943, empresarial, vamos pensar, marketing não existia, internet não existia, IA não existia, cara, o que evoluiu o mundo em 83 anos e o que evoluiu a CLT em 83 anos? E todo o protecionismo tem com a questão de cargo público, tipo, cara, é um negócio gigante, mas que precisa mexer. Porque precisa mexer. Se você for olhar, até, também não vou entrar nos fraude do INSS, mas se você for olhar lá essa questão de previdência, você tem o número de servidor público é desse tamanho, desse, só que a renda dessa turma é inversamente proporcional. Porque exatamente, tem uma minoria trabalhando para sustentar essa turma aqui. E, cara, alguém tem que chegar, que você falou de equalizar, fala assim, cara, é o seguinte, a partir de hoje, cara, mudou tudo. Ah, mas, cara, mudou. Ah, mas é que eu tinha... Mudou. Entendeu? Vamos falar do varejo. Vamos falar, pessoa pode ser de vendas, ou não, mas enfim, pode ser de vendas. A pessoa às vezes não quer ser registrada. Por quê? Porque ela vê o seguro-desemprego, ou porque ela vai perder a bolsa. E aí o cara que tá desesperado do outro lado fala assim, não, mas eu preciso de alguém para vender, preciso de alguém para trabalhar. Puta, o cara topa. Aí dá 3, 6 meses, a pessoa, puta, não era isso muito bem. Processa, por quê? Porque trabalhou sem registro. Você entende? E aí, por quê? Não, o cara tá malvadão, o cara me explorou 3, 6 meses. Essa bola de neve, cara, se não tiver alguém, um cabra macho, para, peitar esse negócio, e lógico, não é só peitar, porque outras pessoas já tentaram aí, enfim, tem ainda algumas poucas boas pessoas intencionadas, talvez, nesse país, pensando lá em política e tal, cara, você tem todo um, sei lá como é que é o nome disso, mas, cara, você tem um rolo gigantesco, o tal do sistema, que não é só político, que ele vai para outras esferas, cara, que ninguém está interessado em mexer nesse negócio. Ninguém. Não é se é uma medida popular, sim ou não. Cara, é uma medida necessária. Necessária. Entendeu? Esse é o ponto. E aí, de novo, estou falando de CLT, estou falando de várias coisas aqui que precisam urgentemente serem mexidas, né? Como você falou,
Qual que é o melhor modelo? Eu não falo melhor, mas, cara, o que tem acontecido melhor quando a gente olha o mundo? Cara, o modelo dos Estados Unidos, o modelo da Austrália, você paga por hora. Você combina com o teu empregador. Cara, eu vou trabalhar 10 horas na semana. Tá bom, 10 horas, se eu ganhar $15 a hora, ou R$ 15, tá aqui. Trabalhou 10 horas. Não, a gente paga 40, 44 horas, minimamente, que é obrigatório. A pessoa trabalha mais, trabalha menos, está garantido ali. E agora tem a tal da NR1, né, que os caras colocaram agora no finalzinho de maio, que é qualquer coisa que acontecer com a pessoa, a culpa é da empresa. Né? Puta, tá um pouco estressado, culpa da empresa. Putz, você me cobrou a meta 2 vezes, porque você não tá vendendo, culpa da empresa. Cara, isso vai gerar um negócio. Junho 26, guarda esse recorte aqui, faz um corte aqui do, do podcast depois aqui no papo. Cara, eu tenho medo. Eu tenho medo, assim, não eu caio com o meu negócio, com o meu time, porque eu tenho uma relação diferente, mas com o empresário comum, e a maioria desses empresários não entendem DRH, porque são preocupados com o negócio, com o dia a dia, né? O famoso vender almoço para pagar o jantar e tudo mais. Cara, essa galera não sabe nem o que está acontecendo. E de repente, não, mas de repente, isso aqui, cara, vai explodir. Até porque se você olhar dados, depois você procura a questão de burnout e tal no Brasil, essa coisa toda, afastamento do INSS, cara, os últimos 3 anos eles estão aumentando 15, 20% a ano. Vai ser um crescimento de startup. Entendeu? Alguns números aqui, ó. 90% dos profissionais de RH estão propensos a pedir demissão. É um dos países mais ansiosos do mundo. É um dos países que mais tem depressão no mundo. Assim, é um cenário. Não é um cenário legal. Mas não é um cenário legal. da empresa, por mais que a gente tenha falado aqui da venalização e tal, e é real, cara, sabe de quem é a culpa? De novo, da macroeconomia. Porque hoje você vai no supermercado, você pega uma sacolinha, você deixa R$ 150 com uma sacolinha, você nem sabe o que você comprou. R$ 150. Pum. Cara, sorte de quem tem R$ 150 para poder no mercado e comprar. É isso mesmo. Entendeu? E aí, cara, você vai diminuindo, espremendo, cara. E hoje, eu não conheço uma pessoa, cara, vou te falar, eu conheço gente. Meu, do mais alto nível nas empresas e tal. Cara, todo mundo. Ontem eu sei com um brother, VP de umas empresas animais aqui, não vou nem dar nome para não falar que é, mas enfim, se estiver assistindo depois, eu não sei com você, no Shopping Vila Olímpia, no final de junho, sabe que é você? Cara, eu tô cortando custo. Porque não tem, você depende, você tem filho, independente que você tem filho ou não, mas com filho, né, a conta um pouco maior e tal, cara, você corta custo, como é que eu encaixo aqui? Minha prioridade são meus filhos, a escola, não sei o que lá. Então, cara, e tudo, de novo, não tem mais. É difícil realmente hoje você vai, putz, hoje com R$ 10, o que você faz? Onde você come? Com R$ 20. Você come nem PF por R$ 20, mas tem mais. Tudo bem, em São Paulo é um pouco mais caro, eu sei que tudo, mas mesmo assim, é um negócio que tá insustentável. O bicho tá feio. Insustentável. O bicho tá feio. E aí aquela história, como diria, tava num churrasco semana passada e alguém falou assim, não, aniversário da minha filha. Alguém falou assim, não, importante mesmo é médico e engenheiro. Eu disse assim, porra, o importante é médico, engenheiro e o vendedor, porra, porque sem o vendedor não ganha dinheiro, porra. Aí minha pergunta pra você é a seguinte, hoje em dia, contratar vendedor é igual, melhor ou pior do que contratar outras pessoas? Cara, eu coloco aí numa escala de 0 a 10, sendo 0 muito pior e muito mais difícil, 10 tá tranquilo, eu colocaria numa nota 3, assim. Cara, tá igual ou pior. Tá igual a pior, né? Porque tem essa questão, cara, todo mundo precisa vender, né? Se você tá num momento bom de economia, você quer vender mais, contrata mais gente para vender. Se você tá num momento não tão bom, você vai investir mais também na área comercial, marketing também, talvez, para poder tentar vender. Cara, o problema é que hoje ninguém compra. Um outro dado você pode buscar aí, cara. Hoje depende da pesquisa, mas, cara, algo entre 70% e 80% dos brasileiros estão endividados. Logo, de novo, poder de economia. Por isso que as pessoas estão ansiosas, depressivas, caramba, 4 mil. Você, de novo, é a bola de neve muito macro que... É aquela história, não, putz, o dólar aumentou, não mexe comigo, grande coisa. Você mexe, né? Qualquer decisão do governo de imposto, ela mexe de maneira geral, porque, cara, é aquela história, vai repassar para o consumidor. E a pessoa acha que não. E a gasolina? Já caro pra caramba. Né? Enfim, o pessoal estava com 4 e pouco, agora tá quase 7 aqui, né? Então todo mundo, não, tá tudo bem, o Brasil tá voando. Né? Então, um pouco do que eu falei, acho que o vendedor raiz, cara, esse cara tá difícil. Tá difícil. Né? O pessoal quer
ficar mandando, e outra, hoje com automação, e até com WhatsApp e tal, qual foi a última vez que o vendedor pegou no telefone para ligar para alguém? Mesmo que seja para resolver, mesmo para resolver o problema, né? Uma negociação, cara, muito raro. Tudo bem, qual equivale uma reunião e tudo mais, né? Então, uma reunião, mas, cara, mas não tem mais aquela prospecção, aquela coisa, puta, tudo bem, cara, vi aqui, tal, tal, tal. Não tem. Não tem muitas vezes, que é o que você faz e tal, com maestria, diga de passagem, porque a gente já fez coisas juntos num passado não tão longe. Cara, uma estratégia de vendas. É venda por venda. Cara, tá aqui meu produto, a gente faz mais ou menos isso, meu, vai lá e vende, entendeu? E aí você tenta na raça, e aí você tenta 2, 3 meses no máximo, não ganha a comissão que você esperava ganhar, não sei o que lá, e aí você começa a ver assédio, aí você tem bornar. Entende que essa bola de neve, ela vai continuar acontecendo? E para a área de vendas, é a área que tem, talvez, né, depende do negócio, mas na maior parte deles, como você falou, cara, é a hora que tem a maior pressão, a quem carrega a empresa nas costas é a área de vendas. Se você vende, você está bem, se não vende, vai mal, você não tem dinheiro para pagar a conta, né? Então, concordo com tudo que você falou, né? Com o engenheiro, o médico, mas, cara, todo mundo só tem um quê de vendas. Se não tiver, além de uma área, uma estrutura e tudo mais. E acho que, assim, mais uma vez, quando eu falo, putz, tem esses monte de gurus que ficam falando um monte de coisa, um monte... Aquela história, o cara vai te ensinar a vender, a montar uma banca de jornal, o cara, meu, nunca nem, entendeu, pirou uma pipa, sei lá, não sabe nem o que tá fazendo. Mas ele viu um curso, viu não sei o que lá, e começa a dar curso, e começa a ter muita promessa, meu, e a turma vai atrás disso, seja o profissional que está se formando, ou seja o empreendedor, ali, empresário, que, pô, não, vou fazer isso, vai dar certo, cara, muitas vezes não vai. Essas fórmulas mágicas, você sabe, você tem metodologia, mas você começa por onde? Pensando no diagnóstico, entender o business, pode até falar melhor do seu negócio, se você fala isso em outros momentos, mas, cara, você vai fazer um diagnóstico, vai entender, tal, tal, tal. Tem uma metodologia, não copy-paste. Né? Tipo, você troca o logo do cliente, aperta play e vai. É isso que a turma está querendo. E, de novo, as pessoas querem essa fórmula mágica. E a fórmula mágica, não só de sucesso, mas rápida. Não precisa vender, que, meu, senão a empresa vai acabar em 3 meses. Vai acabar em 3 meses. Depende da sua organização, do que você se planejou, outra empresa vai acabar em 30, 90 dias. Entendeu? Por falar em fórmula mágica, eu acho que todo mundo que chega aqui tem essa dor. O empresário que vai chegar aqui, ele vai ter a dor mais cedo ou mais tarde, se não tiver tendo now, agora, que é a questão de qual é a fórmula mágica para contratar um vendedor bom, né? Um SDR bom. E aí? Cara, acho difícil, de novo, ter uma fórmula mágica, porque, enfim, vai variar o estilo da empresa, estilo de trabalho, a remuneração pode variar um pouco mais para cima para baixo. Claro que é um fator motivador, principalmente para o vendedor. E se não for, só que o vendedor errado, não é o vendedor que se motiva. Ah, não, putz, aqui eu olho só o bem-estar, só que lá, qualidade de vida, tudo isso é legal, é importante. Mas, cara, o vendedor ele tem que ter o famoso sangue nos olhos, ele tem que querer ganhar um variável, ele tem que olhar para isso. E aí tem um pouco do desafio também, que eu acho que é por que as vagas também muitas vezes não fecham? Porque, putz, eu empresário, eu quero compartilhar meu risco com o cara que vai vender. Então, eu jogo, às vezes, um variável lá em cima, só que eu te dou um fixo mais baixo. Então, alguma coisa de equilíbrio, e até por tempo, puta, cada 6 meses muda, cresce um, diminui o outro, sabe? Vai equalizando ali, não sei se você vai falar melhor que eu. De novo, difícil ter a fórmula mágica, entendeu? Porque também, se o negócio tem 5 vendedores, 100 vendedores, você vende geladeira, você vende viagem, você vende o sonho, sei lá, cara, tem tanta coisa. Isso que eu falo, tem que ter metodologia, tem que ter alguma experiência, cara, e tem que ter as pessoas certas, né? Acho que isso faz toda a diferença. E a pessoa certa, né? Tipo, pô, vou te entrevistar aqui, cara, alguém que combine com você. Aquela pessoa fala, meu, putz, cara, legal, mas, meu, traz essa pessoa para minha casa. Sabe assim? Não que você vai trazer. Mas, cara, você tem que ter uma relativa afinidade, tem que ter um sexto sentido também, porque, cara, faz toda a diferença. Porque tem muita gente boa, ainda mais vendedor que é bom de entrevista. Mas, putz, deixa eu ver se esse cara é bom mesmo. Entendeu? Claro, vai ter metodologias aí de entrevista por competência, pode ter roleplay, pode ter algumas coisas e tal, e você já vai ver quem tá afim de fazer esse ou não. Eu mesmo tava contratando vendedor aqui para IBB, cara.
Pô, o cara teve uma semana para preparar o negócio, era uma segunda, 7 da noite, o cara pediu. A hora que fui ver, meu, o cara tava, tipo, no térreo do prédio, tudo ventando, tudo ferrado e tal. O cara sequer se preparou pro negócio, o cara não tá afim. Entendeu? Ele podia, meu, e era assim, me vende tal coisa, aquele negócio. Não me vende uma caneta, aquela frase mágica, mas, tipo, era dentro do produto. O cara teve uma semana para se preparar pro briefing, uma semana pro cara arrumar, pô, uma sala, um café, algum lugar. Pô, toma um café. Tal, se prepara, põe um fone de ouvidozinho, alguma coisa. Hoje todo mundo tem um fone de ouvido. Pô, o cara fez no térreo do prédio, o cabelo do cara fazia assim, ó. Os barulhos de vento, porra, meu. Eu não tinha vontade, fiquei lá 10 minutos e falei, meu, puta, tá, valeu, obrigado, tchau, né, meu? Pensava assim, é isso. É isso. De novo, esse é um cenário. Estou falando de gente, meu, médio qualificado, não é ruim, não é incrível, mas estou falando de alguém dos seus 25, 7 anos, né, alguma coisa do tipo. Ou seja, alguém que devia estar, meu, bombando para produzir. E querendo, pô, caramba, meu, que coisa legal. O cara não estudou nada, não sabia de nada, sabe? Pô, sequer um ambiente razoável, o cara não precisa ter um passo razoável para fazer uma medida de uma entrevista. Você sabe que esse negócio aí que você falou é importantíssimo, né? Tipo, se eu vou ligar para alguém para vender alguma coisa, a diferença de eu me preparar e de eu não me preparar é gritante. As chances são astronomicamente diferentes. Se eu me preparo 15 minutos, né? 15 minutos que eu paro e olho o tamanho da empresa, o que a empresa faz, não sei o quê, eu brilho de um jeito bizarro, né? Que é o Sim. que você está falando, né? Do amigo do vendedor. E valores familiares, Caio? Porque assim, é aquilo. Pô, minha mãe Cara, é faz toda a empresária, diferença. Faz toda a diferença. vendedora, então assim, qualquer. Inclusive, história interessante. Na Austrália, eu tentei durante muito tempo trabalhar para as pessoas, né? Porque eu somos dos anos 80, né? Como você falou. Naquela época, todo mundo queria ser executivo de grandes empresas. Você chegou na Raiders, você não cheguei a lugar nenhum. Porque toda vez que eu ia fazer uma entrevista de emprego na Austrália para uma empresa grande, o pessoal sempre virava para mim e falava assim: não, você é muito empreendedor para essa vaga. Eu falava, pô, eu quero ser igual o Caio, mano. Eu quero ter trabalho, eu quero ter férias, velho. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não, mas enfim, o fato é, eu aprendi disciplina de trabalho com a minha mãe. Minha mãe é muito trabalhadora, muito retada, empresária, a vida toda, aquela coisa toda, né? Valores familiares fazem a diferença ou não fazem a diferença? Cara, de novo, tem que ter alguém que você levaria para dentro da sua casa, meu. Isso é fundamental, sabe? Puta, pode ser linha de pensamento, pode ser time de futebol um pouco mais desafiador, mas, cara, viés político hoje em dia, cara, eu acho que tem diferença sim, porque na hora do vamos ver, de novo, quem pensa que você está explorando sim ou não, quem vai te dar uma dor de cabeça, ou quem vai fazer o corpo mole, é diferente, entendeu? Cara, eu teve uma pessoa que contratei aqui lá atrás, uma pessoa, enfim, X uma área, cara, em uma semana, eu falei, cara, que besteira que eu fiz. Cara, melhor, mas tentou me enganar na primeira semana. E, de novo, fui enganado. Porque a entrevista foi boa, precisava contratar alguém com aquele perfil, parecia bom, mas, cara, fui enganado. Porque eu fui idiota também. Quando eu fui olhar o currículo e tal, eu falei, cara, tipo, sabe, o LinkedIn meio desatualizado, os negócios e tal. Às vezes tem gente que é meio low profile de LinkedIn, também não vou. Aqueles caras não quis jogar o livro pela capa, cara, a tal da intuição devia ter respeitado. Pô, a pessoa, meu, aquela história, veio mentir pro mentiroso. Caramba, meu, aí, na primeira semana, aí eu falei, cara, será? Aí disse, isso aí é idiota, né? Pô, não, acho que não, cara, dei chance e tal, mas, cara, na segunda oportunidade que isso ia acontecer, em menos de 90 dias, aconteceu de novo. Rua, sem dó. É isso aí. Mas você faz o quê para captar essas referências familiares? Você pergunta na entrevista sobre papai e mamãe, é isso? Ah, pergunta, aquela coisa, o que você vai fazer no seu tempo livre e tal, como é que... Cara, as pessoas às vezes têm medo de fazer pergunta, tudo bem, você não pode perguntar algumas coisas, por legislação e tal. Cara, e outra, a própria pessoa vai falar, etc, né, dependendo... Pode até, se você não quiser perguntar diretamente, você manda lá um formzinho, vai ter um questionário ou uma ferramenta que você utiliza aí para no seu processo de recrutamento e seleção, tem como você captar um pouco disso, né? Putz, você tem religião sim ou não, né? Cara, depende. Pô, a pessoa que não tem religião, você fala assim, pô, mas peraí, eu sou, não importa, tá? Não vou discutir aqui se é cristão, se é católico. Cara, já é uma diferença, falou, pô, peraí, eu tenho uma crença, eu tenho uma fé, eu acredito em algo diferente. Se a pessoa é zero, puta, cara, não vai errado. Porque as pessoas já pensam de mim.
Ah, putz, eu acho casamento uma porcaria. Puta, mas eu sou casado, tenho família. Você entende? Tem um monte de coisa. A pessoa pode não ser casada, ela é mais nova, beleza. Mas, putz, você pensa em ter família? Ah, não, puta, eu não acredito. Ah, peraí. Você entende? Que tem, de uma maneira sutil, você tem filtros naturais que você consegue pegar. Não é signo, gente. A gente faz por signo, horóscopo, cara. Isso não é. Não tem real. Agora pergunta no. Eu quero nos questionários. Real. Isso eu não acredito também. Mas, porque, puta, o Ariano é mais legal do que o Libriano. Puta, não, zero. Você não mexe comigo. Mas, você entende? Puta, o que eu falei aqui, pô, por que a gente é amigo e tem uma relação de média data, não vou falar longa data, mas uma média data, uns 4, 5 anos, pelo menos. Cara, porque as famílias conectaram, porque, pô, tem um monte de coisa legal que aconteceu, por acaso tem um negócio, pausando, estão voltando a falar, tá tudo bem. Pô, puta, eu sei que meu filho é um cara legal de valores legais. Que é um cara que frequentaria e frequentou a minha casa. Então, agora que está longe, eu estou aqui, enfim. E eu do meu lado tinha umas mudanças, que não é o tema aqui desse bate-papo. Mas é isso, mas o principal ficou, entendeu? Então, cara, para mim, eu acho fundamental você ter bons valores. Com certeza. E no fim das contas, a pergunta aqui do corte importante, ó, presta atenção. Vamos lá. Pode ou não pode contratar corintiano? Deve. É o mais resiliente. É o mais resiliente que tem, cara. Pensa em alguém com coração bom. Depois do Bahia. Depois do torcedor do Bahia é o corintiano, né? É isso, bicho. Assim que eu falo, time de futebol, lógico. E vou te falar que tem gente que às vezes fica chateada com o time, tem gente que leva isso mais a sério de verdade. Mas eu acho que, como eu falei, a intuição, mais de uma vez, para outra coisa também, cara, às vezes a gente não acredita nela, cara, e a gente tem que respeitar a intuição. Cara, eu gostei, mas, puta, eu não sei, tem alguma coisa que me diz, puta, respeita a intuição, cara, porque lá na frente vai dar errado. Tão simples quanto isso. E, óbvio, não se contratar errado, e, pô, eu vivo disso, falo disso o dia todo, tal, cara, eu contratei errado, fui enganado. Talvez no momento que eu estava também, que precisava contratar, estava um pouco mais acelerado, precisava agilizar, tal, eu devia ter demorado mais 1 ou 2 semanas e ter feito mais entrevistas, teria contratado outra pessoa, a história teria sido diferente. Mas, puta, parecia fazer sentido, embora tinha um senão na conversa. Faz parte. Mas o importante também é igual a startup, né? Erra rápido, conserta rápido, evolui. Acho que isso é. Com certeza. Intuição é uma coisa importantíssima. Cada vez mais estamos aqui quarentando, né? Todos nós. E aí, o lance que todo mundo fala depois que vai envelhecendo um pouco mais, é essa coisa da intuição, essa coisa assim que não dá para explicar, você só tateia, não sei o quê. Não, sabe, quando eu era mais jovem, eu era um tanto quanto arrogante com as coisas exatas da vida, matemática, né? É ou não é, preto no branco, não é isso? Não, eu posso falar, mas, cara, eu não tenho dúvida que, porque eu falei, até outros valores, né, que a gente falou aqui, cara, pode ser de família, valor cultural, o que você vai te fazer e tal, até, porque não, em algum momento você vai conviver um pouco mais, e você entra no trabalho potencialmente, ou o que a gente quer, é uma relação de médio e longo prazo, certo? A não ser que seja um temporário, uma posição específica e tal, para fazer as vagas de final de ano, daqui a pouco aí começa, são 2, 3 meses só, motor de venda no verão, alguma coisa do tipo. Mas, cara, você vai tentar alguém sempre de longo prazo. Então, cara, você vai trazer uma pessoa ok para sua relação de longo prazo? Você tem amizades ok em relação de longo prazo? Você pode ter amigos que ficaram no meio do caminho que, pô, você encontrar, você fala, cara, não é teu amigo, não é teu dia a dia, você não vai contar coisas pessoais da sua vida para uma pessoa que você não se conecta. Então, é isso que a gente tem que pensar, e eu sei que isso é difícil, e quem é dono de negócio um pouco maior, tem um pouco mais de estrutura, cara, você tem que passar isso para o seu time, tem que passar isso para as outras pessoas. Entendeu? O que eu brinco aqui na agência, assim, cara, eu até brinco, né? Até da maneira que eu falo assim, cara, você tem que ter figurinha para trocar no WhatsApp. Se não souber trocar figurinha no WhatsApp, não me interessa, porque, cara, é o cliente da agência. E é real, a gente zoa. Tipo, ó, por exemplo, um corte agora aqui, eu tiraria um print seu, cara, eu ia ter uma figurinha sua com uma frase embaixo aloprando, entendeu? Cara, esse é o clima. Isso então, vou que é certo ou errado, melhor piorar, de novo, ninguém julga nada. Então, cara, mas é isso que eu faço com a turma. Eu, como dono da agência, líder da agência, enfim, com os americanos, cara, minha chefe, ela que não sabe, ela tem figurinha lá no grupo. Em inglês, lá, falando as zoeiras e tal. E, tipo, todo mundo se divertia com isso, que é um pouco, de novo,
Ninguém vai ser contratado, obviamente, por causa da figurinha assim, não, mas eu dou um exemplo de cara. Eu falar para as pessoas, essa pessoa ela tem que ter figurinha para trocar no WhatsApp. Eu vou falar isso pro meu time, quando eles vão contratar. Cara, pensa que a gente vai almoçar um dia com essa pessoa. Ela tem que sentar na mesa do restaurante, que é quase você trazer para casa, o que eu disse aqui, e, cara, tem que ser legal. E você tem que se sentir bem ao lado dessa pessoa. Por mais que ela seja remota, algum dia a gente vai sentar junto. Algum dia vai ter alguma integração, só que ela, cara, eu não vou conviver com uma pessoa que não me faz bem, que não faz sentido comigo, que não tem a ver comigo. E lógico, e aí os opostos se repelem, eles não se atraem. Eu acredito muito mais nisso do que os opostos se atraem. Enfim, eu acho que quanto mais homogêneo for, todo mundo não, né, na mesma pegada, no mesmo valor, cara, você vai multiplicando isso. Esse acho que é um segredo de um time de sucesso, é isso, as pessoas que realmente conseguem se conectar por algo maior. E tem um dado, depois você procura, só se você quer fazer, depois você procura. A pessoa ela fica mais tempo no emprego, ela vai produzir mais e tal, pode depois pesquisar, porque eu não vou lembrar quem, alguém da XSDAO, antes de vocês visionarem aí, fez uma pesquisa. Se você tem um amigo no trabalho, um amigo de verdade, um amigo que você frequenta a casa, que você virou padrinho de casamento, que você casa, então um amigo de verdade, você vai ficar mais tempo na empresa, você vai produzir mais e tal, porque você está num ambiente, de novo, de segurança e confiança. Você é um amigo, não um colega, não o cara do happy hour, não o cara do almoço. Isso mesmo. Caio, você sabe que eu fiz um case muito proeminente aqui no Brasil, uma startup que eu cofundei, que cresceu 233 vezes, a Speedio. Beleza? As reuniões da Speedio eram uma puta de uma gozação absurda. Todo mundo queria estar naquela porra daquela empresa e ninguém queria ir embora. O pessoal recebia proposta, ficava, o pessoal crescia, a gente virou sócio. Meu irmão, era um negócio fora da curva. Ninguém acreditava, todo mundo achava que era de mentira. Você entrava numa reunião, 2 horas de reunião para falar sobre métricas, que é a coisa mais chata do mundo. Todo mundo dando risada. Era um negócio fora da curva. Recentemente, eu tô para fechar um cliente novo de consultoria, que o cara falou assim, eu só fecho com vocês se você achar um vendedor para executar o seu trabalho. Aí eu peguei o meu telefone e eu liguei para 10 pessoas que trabalharam comigo. 10. Os 10 toparam. Não é isso não. Os 10 estão super bem empregados, ganhando bem para um caralho. Todo mundo super grato. Rapaz, você mudou minha vida. 10 pessoas. Não teve uma que eu liguei que estava desempregada. Não teve uma que eu liguei que não estava ganhando bem. Eu perguntei o salário de todo mundo. Eu fiz uma pesquisa de salário no telefone, porque eu tinha que dizer para o meu cliente, né? Quanto ele vai ter que gastar. E aí, meu irmão, eu fiquei impressionado, porque vendas é isso. Gestão é isso. É exatamente isso que você falou. E isso aqui não está escrito em livro nenhum. O mundo pós-apocalipse, esse mundo pós-pandêmico, ele está subdocumentado. E a verdade é essa. Você precisa trabalhar com as pessoas. Tô arrepiado. Você precisa trabalhar com as pessoas que você gosta, que você levaria na sua casa, que você pode tirar onda com a cara da pessoa, a pessoa vai tirar onda com a sua cara. Precisa ser. Exatamente. Senão não fecha. Exatamente. Então, assim, tá aí. A resposta tá aí. Eu só antecipei porque, assim, provavelmente se você convidar para trabalhar com você de novo, dentro de uma condição, talvez financeira, etc., razoável, a pessoa volta fácil. Quando eu fiz a transição de Radiance para EBB, cara, todo mundo queria vir trabalhar comigo. Eu não tenho cadeira ainda para todo mundo. Estou otimizando a estrutura e tudo mais. Mas todo mundo, literalmente todo mundo, quer trabalhar comigo. Eu, de novo, não consegui absorver. Por quê? Pela gestão, não é pelo nome Radiance, ou por ser gringo, ou por sei lá o quê. Cara, é porque eu gosto do Caio, admiro o jeito que você lidera a turma, que você dá autonomia, que você participa, que você faz. Pô, ver toda a luta que eu tenho, né? Não é, tipo, né, tem a parte de trabalho mesmo, de rega essa manga, ir pra cima, fazer, não sei o que lá, tá sempre motivado, de novo, apesar dos cenários caóticos em momentos. Então, assim, putz, e se eu, mesma coisa, se eu ligar pro puta, agora abrir a vaga aqui, os caras vão vir. Desde que, lógico, né, tem a questão financeira, ela é sempre importante também. Esse é o segredo. O segredo tá aí dado o segredo, né? Tipo, cuida bem das pessoas de verdade, né? Não é ficar fazendo planinha, XPTO, cara, cuida bem, conversa com as pessoas, seja legal com as pessoas, seja justo, mas que legal seja justo com as pessoas, que não, as pessoas vão correr junto com você. E tem essa questão também, né? Os poucos que querem trabalhar, são bons trabalhando, é difícil manter esse cara também, né? E tem essa coisa que você falou, né? O cara, se você gosta da pessoa, é muito mais
provável que a pessoa goste de você e, portanto, queira caminhar com você. Exato. E vai. E vai. E vai, né? Já me perguntaram, putz, cara, como é que faz para alguém vestir a camisa, né? Pela expressão, como é que cara, trata a pessoa bem, recompensa ela bem, reconhece ela bem, entendeu? Reconhecer e recompensar são coisas diferentes, né? Às vezes estão de mãozinha dada, às vezes não. Então, cara, é isso. E outra, lembra que toda pessoa tem um CPF, todo CPF tem um desafio pessoal em algum momento e tem sonhos, etc. Bem, ajuda essa pessoa a superar os desafios e viver os sonhos dela, seja ele quais forem. Então, é relativamente simples assim. Claro, quanto maior a empresa e mais funcionários, é mais difícil você organizar isso, mas, cara, de novo, pode colocar isso em ferramenta, você pode transformar isso em cultura de empresa para ter essas conversas acontecendo, né, cascatear, como a gente diz, enfim, tem caminhos. Tem caminhos. Agora, AI, vendedor e RH, beleza? O negócio é o seguinte. Todo mundo baixou o chat GPT e todo mundo já deu um prompt lá. Beleza. Show de bola. Como é que, assim, hoje a produtividade do vendedor está muito correlacionada com a capacidade dele de usar a inteligência artificial de uma forma não superficial. Ou seja, o cara que dá um prompt para pedir para o chat GPT fazer um e-mail para ele não faz ideia do que ele não sabe fazer. Existe uma assimetria de informação absurda para um cara que está criando um projeto, criando skills, fazendo análises, conectando APIs, não sei o que e tal. A simetria de informação é absurda entre duas pessoas. Então, assim, estamos aqui agora criando um abismo no momento que estamos vivendo, porque o vendedor que sabe mexer nisso, o cara de vendas que sabe mexer em inteligência artificial, ele entra em qualquer ligação hiper preparado, em qualquer interação hiper preparado, ele surpreende as pessoas de forma absurda. Não existem hoje profissionais do mercado capacitando profissionais de vendas com AI. É um negócio super difícil. Um negócio que eu vou entrar esse ano nisso aí. Que é um negócio muito, hiper, mega específico que ninguém sabe explicar. Ninguém. É o famoso amorfo. Não tem forma, não dá pra explicar. É um puta que pariu do caralho. Como achar o vendedor que sabe mexer na AI de forma que vai gerar resultado para a empresa? Cara, de novo, tem maneiras e maneiras, e é muito do que você falou, né? Tipo, cara, você tá usando IA? Tô, como? Ah, não, eu escrevo um e-mail. Que mais? Não, esse é o principal, porque aí o cara vai querer, como bom vendedor, justificar que o reescrever e-mail, puto, mudou a vida dele. Tá, mas que mais você está utilizando? Você faz gerenciamento do pipe, você coloca alguma ferramenta para gerar lead, não, sei lá, aí tem de novo N pontos ali na jornada de venda que você pode usar a IA como atalho, né? Não só como solução final. Então, é um pouco disso. E as pessoas... É engraçado isso que você está falando, porque eu tenho visto isso, vamos dizer, nas organizações normais, tradicionais, nas Big Corp, aí nos sobrenomes corporativos famosos que a gente conhece, que a galera tá fazendo entrevista, se der uma entrevista por competência. Então, putz, você quer saber se a pessoa, sei lá, tem uma cabeça de inovação, você faz 2, 3 perguntas para ver como é que essa pessoa enxerga inovação, como que ela já fez, faz, tal. E agora tem perguntas de IA. Então, a gente vai falar, cara, como é que você usa IA no seu dia a dia? Me dá um exemplo do que você fez com IA, entendeu? Como é que você é um AI first aí não, né, nesse jogo? Cara, a verdade vai sair. Se a pessoa está usando sim ou não. Como teve uma, muito louco, não lembro agora que empresa que é, eu também não ia falar, mas era um programa de jovem. E o que os caras falaram? Falou, cara, o jovem, ele usa para responder processo seletivo, ele usa IA. Aí falou, tinha um cara que tinha que fazer entrevista, e o cara tava tipo um teleprompter de primeira vez, o cara tava lendo as respostas. Duro pra caramba. Isso tava com o gestor, e o recrutador tava junto. O cara falou, acabou a reunião. Falou, meu, fica uns 2 minutos. Eu falei, cara, você foi bem para cá no processo seletivo, agora, o que aconteceu? Você estava lendo, não sei o que, o cara deu aquela engasgada, putz, tava. Meu, que bobagem. Ó, o cara tinha gostado pra caramba. Falou, meu, foi o seguinte, eu vou marcar outra reunião menor, com esse mesmo cara, só que, cara, sem IA, seja você. Meu, o cara arrebentou na espontaneidade, no improviso, não era de vendas, não lembro exatamente o que era, mas enfim, era um jovem, programa de estágio ou treino, uma coisa assim, dessas empresas de sobrenome legal, falou que o cara arrebentou e passou. Entendeu? Porque é isso, às vezes a pessoa fica travada, aí tem muito isso, né? Precisa usar a IA. Então, você precisa
Sim, porque está todo mundo usando, e não porque está todo mundo usando, mas porque tem oportunidade de você melhorar aí uma série de coisas, né, processos, etc. Não só revisar texto, por exemplo. E, cara, de novo, acho que no final, Moacir, é tudo sobre a prática. Me conta o que você está usando, me conta como é que você está fazendo, me conta tal. Entendeu? Acho que esse é um pouco do como é que a gente... Pô, você viu que eu já estruturei um processo seletivo aqui, né? Você perguntar um pouco de sonhos, etc. Cara, isso é outra coisa, né? Se a pessoa não tem sonho, nem contrata, tem um pouco disso. Se a pessoa não tem ambição, nem contrata, ainda mais vendedor. Então, putz, dá uma mapeada ali, tem uma parte técnica e comportamental, e tem outra parte aí de IA, inovação, até interesse e curiosidade, né? Porque, putz, não entendo pra caramba, mas estou fazendo um curso, entendeu? Puta, legal, a pessoa não reconhece que é ruim, mas tá fazendo um curso. Eu acho que é assim que a gente começa a filtrar quem potencialmente vai dar certo ou não. Não é nem quem vai dar, e isso é importante, não é quem vai vender sim ou não, é quem vai dar certo. Né? Quem vai dar certo, porque se a pessoa vem e gosta da empresa e conecta, que é algo muito mais difícil de você ter, que é essa conexão que você falou com seus 10 vendedores, como tenho com o meu time aqui, ou parte do meu agora, parte ainda é time, parte agora é esse time, cara, isso é muito mais difícil de você construir. De novo, eu errei no meio do caminho. Tem pessoa que tá comigo 4, 5 anos. Esse caos que eu contei foi no meio desse processo de 4, 5 anos. Ou seja, eu errei no meio do processo. Eu errei no meio do caminho. Entendeu? E tá tudo bem. É sobre isso. E uma coisa importante que eu acho que vale a pena pontuar aqui é que o empresário... eita, ó, o gato apertando aqui em cima do teclado. Ó. O empresário, ele precisa saber fazer as perguntas. Porque, assim, você não tem como apertar a mente de uma pessoa em uma entrevista sobre AI se você não souber. E essa aqui tem uma grande coisa. Tipo assim, quero contratar um vendedor. Aí o empresário que tem uma coisa na cabeça, ele pensa, vou contratar um vendedor que sabe mexer em inteligência artificial. Mas se o empresário ainda está preso no chat GPT, por exemplo, você não tem como falar de nada muito avançado disso aí. Pois é. E aí, mais uma vez, a nossa queridíssima IA e os benches e conteúdos como esse aqui, de novo, a gente não é o melhor, mas talvez tenha qualidade aqui no que a gente esteja falando e discutindo, cara, vai aprender. Tem muita qualidade, pô. Não acho que tem qualidade, não, que eu quero ser ouvido para falar que, pô, de novo, tem iguais e melhores por aí, cara, assim, vai aprender, bicho, porque é isso, como eu falei, a pessoa está muito focada no negócio, e esse é um ponto que eu sempre falo, né, pensando em RH, em recrutamento e seleção em especial. Cara, ele não é core de nenhuma empresa, exceto se fosse uma empresa de recrutamento e seleção, Red Hunter e afins, mas ele é essencial, fundamental e diferencial de toda e qualquer empresa, porque são as pessoas que você vai contratar que vão dar o direito do negócio, vão dar resultado. Então, de novo, a dicotomia de que, igual ao vendedor, você tem que ter, você tem que saber, ou você tem que saber fazer um pouquinho de marketing e, cara, talvez o que o marketing, junto com vendas no número 1, é você saber recrutar. É importantíssimo. De novo, vou falar isso. Vai ter monta uma empresa e contratar um funcionário. Cara, se você contratar errado, você quebrou. É simples. Ou você vai ter dor de cabeça para gerenciar. Em vez de você contratar uma pessoa para te ajudar, você contratar uma dor de cabeça, entendeu? Então, cara, saber recrutar, cara, e é difícil. Não estou falando que é simples e fácil. Mas, isso que a gente foi legal com a nossa conversa, que a gente foi quebrando aqui em algumas linhas aqui de que dá para fazer, que dá para a gente pegar e tal, para a gente poder, enfim, aprender juntos, né? E acho que é um pouco disso, aprender juntos aqui. Tinha uma empresa que eu liderava, a área comercial, que ela crescia 4, 5 vezes ao ano, todo ano. Redondinho assim, ó. E aí tinha umas críticas lá a mim, né? Porque eu malsei isso, malsei aquilo. Depois que mudaram, acabou. Acabou, não cresce mais, só anda de lado. Por quê? Não é porque eu sou mais bonito do que ninguém, mais especial do que ninguém, mas eu sabia trazer as pessoas certas. Sim. Eu sabia treinar as pessoas eu sabia cativar as pessoas da forma correta. O RH é bizarramente importante. Você querer fazer as pessoas as pessoas boas quererem ficar com você, é uma habilidade bizarramente subestimada. Bizarro. Total. É mais ou menos como o intestino, né? Você tá cagando pro intestino até a hora que você não consegue mais fazer cocô. É isso. Né? Por aí, né? Ou a bile, né? Ou essas coisas assim. Você só lembra que existe quando dá ruim, né? É isso, uma boa analogia. Tipo isso.
Ô, Caio, você é o meu muso maravilhoso. Você quer falar alguma coisa no fim aqui desse processo? Você gostou do nosso podcast? Boa, não, foi ótimo. Acho que as Foi pessoas bom têm pra que dar você? Foi bom pra né, você? já dá o like, segue, manda para amiguinho, né? Coloca no sininho lá também, aquela coisa toda. Ah, cara, assim, no final, né? E voltando à sua primeira pergunta, a sua primeira provocação, barra constatação, tá, e aí, meu, qual que é o cenário? Cara, a gente tem que ser positivo, tem que ser otimista, a gente falou, mas e a gente trouxe um pouco de seriedade em alguns momentos e lucidez. Cara, tem oportunidade para todo mundo, dá para fazer diferente, dá para fazer uma coisa legal. Sempre falo propositivo, ou seja, faça com intenção, né? Faça acreditando naquilo, não porque tem que fazer, ou não porque talvez, cara, tem que falar, eu vou fazer, vai dar certo e vamos para cima. Porque, cara, espaço é oportunidade, né? Eu até brinquei na hora do copo meio cheio, meio vazio, mas de fato, cara, tem oportunidade para todo mundo, até porque muita gente não vai ter a tal da resiliência, ou não vai ter estratégia, ou não vai ter estrutura, não vai ter, enfim, uma série de coisas, e aí vão ficar no meio do caminho. Então, é aquela história, tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Isso é uma máxima que sempre vai existir. Você quer estar de qual lado, né? É um pouco disso. Não vamos desistir. Desistir nunca será uma opção. Nunca será uma opção. É isso aí, Caio. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Maravilhoso. Amei. Espero que gere muitos clientes para você ao longo da vida, pessoal chegando daí. Ei, porra, vi você lá no Sales Anatomy, você arrasou, mudou o meu processo de Isso. contratação de Assim employer seja. brand. Depois, procura esse nome aqui, me procura nas redes sociais, aí fica à vontade. Eu mesmo que respondo, não é IA. Então, É sou eu importante. mesmo. A gente segue a conversa e obrigado aí pelo espaço. Cara, e é um pouco disso, como é que a gente ajuda a impactar e as pessoas refletirem, fazerem diferente, fazerem a coisa certa e prosperar, né? No final, cara, a gente quer que todo mundo dê certo na vida e atinja-se, de novo, tenham sonhos, né, e ambições e corram atrás delas e deles, porque no final vai dar tudo certo. Amém. Obrigado. Valeu. Valeu! Mais um Sales Anatomy pra gente. Vamos nessa, galera. Um beijo enorme. Não se esqueçam nunca que vendas não é só vender, até RH financeiro, tá tudo entrando nesse esquema aqui. Valeu, galera. Fui!